62. Martial Arts System. Capítulo 276. Filme. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Ishiro esperou pela resposta e logo a recebeu. A força dela é muito baixa para perceber. É? Ishiro franziu a testa. O que você quer dizer? O sistema ficou em silêncio, como se as perguntas de Ishiro fossem respondidas no futuro, mas agora. Não é o momento. Ele se aproximou do espelho, e já era estranho o suficiente para ele não conseguir notá-los sem olhar diretamente para eles. Era como se seus olhos tivessem um efeito de desvio, o que tornaria difícil notar seus olhos cinzentos. Ah, certo. Ishiro olhou para o relógio de pulso dourado e viu que faltava apenas um minuto para que eles se encontrassem na sala de estar. Ele decidiu colocar seus pensamentos anteriores de volta em sua mente. Ele pegou seu casaco e o vestiu, o que escondeu sua jaqueta e coletes e seu terno de 3 peças. Depois de certificar-se de que seus preparativos estavam prontos, ele saiu do quarto e foi direto para o andar de baixo, onde uma linda garota de cabelos pretos já estava esperando, vestindo seu casaco preto de aparência quente, mas sua pele estava visível em suas pernas, com meias longas até o joelho cobrindo a metade inferior das pernas, mas deixando suas coxas bem abertas. Seu cabelo preto parecia mais brilhante do que antes, e seu rosto estava com um toque de maquiagem com batom rosa e seus cílios pareciam mais longos e sedosos. Azura virou a cabeça e sorriu ao ver Ishiro aparecer. Ishiro apareceu ao lado dela e colocou o braço em volta da cintura dela. Vamos. NN. Azura sentiu alegremente e saiu da mansão com Ishiro. Já havia um carro esperando por eles, que era dirigido pelo mordomo pessoal da família Nitsuji. O mordomo abriu as portas e sorriu profissionalmente. Ele tinha cabelo preto curto com um comportamento atraente e profissional ao seu redor. Azura e Ishiro entraram no banco de trás do carro e logo a viagem tranquila começou. Ela colocou a cabeça no ombro dele e perguntou, para onde estamos indo? Ishiro olhou para o relógio de pulso e sabia que a reserva no restaurante não seria feita tão cedo, mas ele já sabia o que deveriam fazer enquanto isso. Ele agarrou a mão macia dela e sorriu. Um filme. Filme. Azura inclinou a cabeça e perguntou, qual deles? Ishiro sorriu misteriosamente e deu as instruções para o mordomo, que sorriu profissionalmente e dirigiu direto para o cinema. Azura parecia curiosa, mas seu namorado não parecia ter intenção de responder. A viagem de carro ocorreu sem problemas e, meia hora depois, eles chegaram ao distrito de entretenimento, que tinha todos os tipos de entretenimento para todas as idades. O carro logo parou em frente a um enorme cinema com dezenas de pôsteres de filmes com diferentes atores. Ishiro abriu a porta e saiu do carro. Ele ofereceu uma mão para Azura, que agarrou timidamente e saiu do carro também. O carro luxuoso já atraiu muita atenção, mas ver 2 carros desumanamente atraentes aparecendo de repente fez com que os transeuntes ao redor dessem um passo para trás. Ishiro colocou o braço em volta da cintura fina de Azura e começou a se aproximar da recepcionista, que pareceu tímida depois que começaram a se aproximar dele. Ishiro e Azura pararam em frente à mesa. Ele bateu no queixo enquanto olhava os pôsteres de filmes e notou que um deles começaria em apenas 10 minutos. Era também o filme que ele queria que eles assistissem. 2 ingressos para um filme chamado Evernite, disse Ishiro e usou seu cartão de crédito para pagar as despesas. O homem na recepção assentiu trêmulo e deu 2 ingressos para Ishiro. Azura parecia curiosa porque nunca tinha ouvido falar do filme com esse título. Eles seguiram outros que também foram assistir ao filme e, quando chegaram ao cinema, olharam para seus assentos e perceberam que estavam na última fileira. Sem mais delongas, eles foram para seus lugares e sentaram-se com as mãos entrelaçadas. Azura percebeu que parecia haver uma quantidade anormal de casais e nenhum solteiro à vista. Ela também viu mulheres próximas lançando olhares furtivos para seu namorado, embora elas já tivessem seus próprios encontros. Elas pareciam incrivelmente ciumentas dela, o que fez com que seu lindo rosto tivesse um sorriso presunçoso. Isso fez com que as mulheres próximas ficassem com os rostos vermelhos de raiva, mas isso fez com que Azura tivesse um sorriso ainda maior.
Ishiro não sabia sobre a guerra invisível entre sua namorada e outras mulheres no cinema, mas notou uma quantidade desconfortável de homens olhando para Azura e suas coxas. Boom! Uma pressão invisível surgiu no cinema, o que fez com que todos que olhavam para Azura tivessem arrepios na espinha, como se a fera ancestral estivesse olhando diretamente para eles. Ishiro bufou e removeu a pressão. Os homens no cinema nem ousaram mais olhar na direção de Ishiro ou Azura. Logo, as luzes do cinema diminuíram e a tela enorme começou a piscar até que uma contagem regressiva apareceu. Ishiro moveu seu corpo para sentar-se mais confortavelmente enquanto Azura olhava para a tela com curiosidade e concentração. Os casais no cinema sentaram-se intimamente enquanto olhavam para a tela que estava prestes a exibir a primeira cena do filme. A primeira cena do filme era sobre um homem de meia-idade que parecia deprimido, como se tivesse perdido todas as esperanças de continuar vivendo. Ele estava prestes a atravessar a rua quando viu uma criança correndo atrás de uma bola, que rolou até a rua, e a criança correu atrás dela sem olhar se havia algum carro por perto. O homem de meia-idade logo arregalou os olhos em choque ao ver um caminhão dirigindo em uma velocidade que poderia ser considerada ilegal, e o motorista do caminhão não parecia estar concentrado na estrada, mas sim no telefone que estava em sua mão. E quando o motorista finalmente viu o garoto na estrada, já era tarde demais, mas ele freou até o limite, mas não havia como o caminhão parar a tempo. Mas então, o homem de meia-idade começou a se mover. Seu rosto mostrava sua confusão, nem ele sabia por que se movia, mas se movia. Ao chegar perto do garoto, ele o agarrou pela camisa e o jogou na calçada, enquanto o homem de meia-idade sentia que esse talvez fosse seu destino. Sua vida não valia nada. Mas finalmente ele sentiu algum valor em poder salvar a vida de uma criança, e esses foram seus últimos pensamentos antes de ser esmagado por um caminhão. Mas esse não foi o fim do homem de meia-idade. Não. Foi apenas o começo em outro lugar. Os olhos de Azura fitaram a tela e sentiram pena do homem de meia-idade, mas logo seus olhos brilharam de felicidade ao descobrir que o homem de meia-idade havia reencarnado. Ishiro olhou para a tela com um pequeno sorriso. Martial Arts System. Capítulo 277. Restaurante Star. Esse filme foi tão bom. Azura exclamou depois de sair do cinema com Ishiro. Ishiro assentiu, foi muito bom. Azura colocou a mão no peito, onde seu coração estava localizado, e suspirou. Ele morreu e acabou reencarnando para completar um novo mundo e finalmente encontrou sua felicidade e amada. Foi muito romântico. Ela pareceu satisfeita depois de ver o final do filme. Ishiro riu e coçou a cabeça. Certo. Azura pulou energicamente e perguntou, o que devemos fazer agora? Ishiro olhou para seu relógio de pulso e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Vamos comer. NN. Azura sentiu e apertou as mãos de Ishiro. Ela não sabia onde eles iriam jantar, mas seguiu Ishiro com um sorriso alegre. Caminhando pelas ruas, mais uma vez o casal atraiu atenção. Mas ninguém ousou interrompê-los, pois tinham a sensação de que seria a última coisa que fariam. Depois de caminhar mais 10 minutos no tempo frio, Ishiro finalmente viu um grande prédio com carros de aparência cara estacionados bem ao lado do prédio. Homens e mulheres continuaram entrando no prédio, enquanto alguns saíam com seus carros caros. Azura olhou para a cena com curiosidade e então viu a placa majestosa no topo do edifício, Restaurante Estrela. Seus olhos brilharam, pois era exatamente o lugar que ela queria visitar. Sua família queria visitá-lo, mas ela queria visitá-lo com Ishiro, é por isso que ela ainda não teve o prazer de ir ao Star Restaurante. Ela pensou que eles iriam passar direto, mas do nada, Ishiro mudou de direção e começou a subir as escadas, que levam à entrada do restaurante. Os olhos de Azura se arregalaram enquanto ela seguia atrás obedientemente. Ishiro? Ela perguntou com um tom trêmulo quando eles entraram no restaurante. Eles finalmente puderam ver o interior luxuoso do prédio. Um lustre dourado estava pendurado no teto, dando ao prédio uma vibração aconchegante e rica. A apenas 10 metros da entrada havia um balcão de recepção. Um homem com um smoking preto estava de pé enquanto conversava educadamente com os clientes. Ele logo notou dois indivíduos se aproximando da mesa. A primeira coisa que notou foi a pouca idade deles, mas não ousou menosprezá-los. Não é a primeira vez que o jovem mestre vem com seus acompanhantes, e eles são pessoas que não aceitam nem o menor dos insultos. Ele se endireitou e sorriu educadamente para os dois indivíduos. Reserva. Ishiro parou em frente à mesa,
enquanto Azura parecia tímida e animada. Sim, com o nome de Kurogami Ishiro. Ishiro disse e esperou pacientemente. O homem assentiu, mas então congelou ao ouvir o nome. Sua mão tremia levemente quando ele começou a virar as páginas do livro. Depois de chegar à quinta página, ele passou o dedo no papel áspero e logo encontrou o nome de Kurogami Ishiro. Ele olhou para a mesa em que estavam e ficou surpreso. Ele apertou mais a gravata e fez uma pequena reverência. Sigam-me, senhor e senhora. Ele saiu da recepção e foi direto para as escadas, que levam ao segundo andar. Azura ficou surpresa ao ver seu comportamento profissional. Este lugar é tão chique. Ishiro começou a seguir o homem enquanto segurava as mãos de Azura. Os clientes no primeiro andar ficaram surpresos ao ver dois jovens entrando no segundo andar, que é reservado apenas para os verdadeiramente ricos. O segundo andar estava bem vazio, com apenas duas mesas ocupadas, mas no final do andar havia uma mesa para dois. Era a mais próxima das janelas, o que captura perfeitamente a vista da cidade do céu estrelado. Era facilmente a mesa mais procurada em todo o restaurante, mas você precisa de um certo tipo de reputação para ser digno o suficiente para poder jantar nela. Os clientes do segundo andar ficaram chocados ao ver os dois jovens caminhando direto para a melhor mesa. O homem fez uma reverência educada ao chegar à mesa. A garçonete virá logo para anotar seus pedidos. Ishiro assentiu, puxou uma das cadeiras e disse, minha senhora. Azura riu e sentou-se na cadeira macia de aparência majestosa. Ela tinha um forro dourado nas laterais da cadeira, com o resto em tons de prata. Ishiro deu a volta na mesa e sentou-se na outra cadeira. Azura sentiu o cheiro no ar e inclinou os olhos em satisfação. O cheiro era da flor no meio da mesa, que exalava um aroma de verão, o que é raro em um interlude. Ishiro olhou para a mesa com surpresa e se sentiu sobrecarregado ao ver tantos itens na sua frente. Havia uma toalha de mesa, guardanapos, garfos de salada, garfos de jantar, facas, colheres de sopa, facas de manteiga, colheres de sobremesa, copos de água, copos de vinho tinto e copos de vinho branco. Ele se perguntou por que eles precisavam de tanto, mas afastou esses pensamentos e se concentrou em Azura, que olhava curiosamente ao redor do restaurante com olhos brilhantes. Ele olhou para ela com um pequeno sorriso, e não demorou muito para que a garçonete aparecesse para anotar os pedidos. A garçonete era um homem bonito, na faixa dos 20 anos, com o traje habitual de garçonete. Ishiro e Azura olharam para os papéis na frente deles e pensaram em que comida comer. Azura escolheu um prato de vegetais com o nome Chique Starchu Deux. Ishiro pensou um pouco mais e escolheu um fígado de galinha. O resto da comida parecia muito pequeno, ou ele simplesmente não entendia os nomes. A garçonete escreveu os pedidos e perguntou, vinho também? Temos uma excelente coleção de vinhos tintos e brancos. Azura deu um tapinha no queixo e sorriu. Vinho tinto parece uma boa opção. Ishiro assentiu, e a garçonete escreveu também e saiu para contar aos chefes. Este lugar parece tão lindo, disse Azura com espanto depois que ela e Ishiro foram os únicos que restaram, sem nenhuma interrupção. Ishiro assentiu e disse, você está ocupado esta noite? Azura balançou a cabeça e sorriu timidamente, não. Por quê? Não há motivo. Ishiro sorriu misteriosamente e olhou pela janela em direção ao distrito de entretenimento onde cidadãos de diferentes idades estavam se reunindo. Martial Arts System. Capítulo 278. Delks. A garçonete trouxe surpreendentemente 4 pratos e 2 tigelas. Ele os colocou cuidadosamente na mesa e pegou a garrafa de vinho da mesa. Ele serviu o vinho nas taças de vinho tinto e, quando terminou, fez uma reverência e saiu. Ishiro olhou para as porções e franziu a testa. Embora ele só tenha pedido um prato, eles também ganharam sobremesa e sopa. Azura não teve paciência para esperar mais e pegou o garfo e a faca. Ela cortou o pedaço de vegetal na sua frente e colocou delicadamente dentro da boca. Ela engoliu a comida e imediatamente fechou os olhos em satisfação. Tão bom. Ishiro olhou para o prato à sua frente e pegou um pequeno pedaço de fígado de frango cozido. Depois de colocá-lo na boca, ele começou a mastigá-lo e, a cada mordida, sentia como se alguns líquidos fossem derramados em sua garganta, o que causava uma imensa satisfação em seu corpo e mente. Droga! Isso é bom! Sem mais delongas, ele deu outra mordida, e estava tão bom quanto o primeiro pedaço. Não demorou muito para que ambos terminassem seus pratos.
restando apenas a sobremesa e a sopa. Azura fez beicinho e pareceu insatisfeita ao ver sua comida desaparecer tão cedo. A sobremesa era um sorvete simples com calda na cor laranja. Apesar de parecer simples, o cheiro era de outro mundo. Eles deram uma mordida ao mesmo tempo e arregalaram os olhos de espanto enquanto seus sentidos estavam tomados pelo prazer. Dessa vez, eles jantaram mais devagar, para que a comida não acabasse em apenas um minuto. Enquanto jantava, Ichiro decidiu perguntar: a comida está do seu agrado? Azura limpou a boca com um guardanapo e assentiu alegremente. Nunca comi algo tão incrível antes. Ichiro sorriu e limpou a boca com um guardanapo. De fato, essa foi uma surpresa agradável. O olhar de Azura capturou a taça de vinho tinto, e ela ficou curiosa para saber qual era o sabor. Eu nunca tinha provado vinho antes. Ela pegou a taça suavemente e tomou um gole do vinho. Ela arregalou os olhos quando disse: tão fofo. Ichiro tomou um gole do vinho e assentiu. Ele colocou o copo de volta na mesa e terminou sua sobremesa. Ele olhou para a sopa e viu que era basicamente sopa com alguns pedacinhos de frango nadando nela. Ele pegou a colher de sopa e tomou um gole da sopa, e mais uma vez, ele se sentiu surpreso. Era como se sua língua estivesse submersa em um mar de prazer. Embora o sabão estivesse bem quente, ele não sentiu nada, e embora a língua seja muito sensível, ele só sentiu o prazer da boa comida. Azura tomou sopa de legumes e gostou muito. Depois que ambos terminaram suas sopas, o céu já estava escuro como breu. Eles colocaram as colheres de volta na mesa e limparam a boca com guardanapos. A única coisa que restava dos pratos era o vinho tinto. Azura tomou pequenos goles e logo esvaziou o copo enquanto Ichiro apenas o engolia. Azura pareceu satisfeita e esfregou a barriga com um lindo sorriso. Devíamos nos visitar com mais frequência. Ichiro riu e se levantou. Ele ofereceu sua mão, e Azura agarrou com bochechas rosadas. Eles saíram do segundo andar e voltaram para a recepção, onde o homem com aparência profissional já os esperava com uma conta. Azura deu um passo para o lado e esperou com um sorriso tímido. Ela sentiu que o encontro deles ainda não tinha acabado, e ela se lembrou da promessa de Ichiro, que poderia ser cumprida esta noite. Ichiro olhou para a conta e viu muitos números, o que fez seus olhos girarem, mas felizmente ele ainda tinha mais do que suficiente para pagar as refeições. Ele usou seu cartão de crédito dourado depois de terminar de pagar. O homem sorriu educadamente e fez uma reverência. Espero que a comida tenha sido do seu agrado. Foi bom, dê os nossos cumprimentos ao chefe, disse Ichiro e saiu do restaurante. Depois que eles saíram, um homem com uma roupa, que era majoritariamente da cor branca, apareceu ao lado da recepcionista. O que ele disse? Ele perguntou ansiosamente. Ele gostou. Relaxa. A recepcionista disse com um sorriso irônico. O homem com a roupa branca era o chefe de cozinha do Star Restaurante, Delks. Delks sentiu como se uma montanha tivesse sido tirada de seus ombros. Graças a Deus. Porque eu não sabia antes que alguém como ele viria aqui. O recepcionista riu e coçou a cabeça. Erro meu. Delks bufou e saiu em direção à cozinha com uma expressão muito relaxada. Fora do restaurante, o clima estava ficando mais frio depois que o sol desapareceu do céu. Azura e Ichiro rapidamente vestiram seus casacos e começaram a andar pelas ruas com as mãos entrelaçadas. Azura não parecia se importar muito com o frio, pois a mão que a segurava era o único calor de que ela precisava. Ichiro, por outro lado, odiava o frio e queria chegar logo naquele lugar, mas sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Os postes de luz ao redor das ruas iluminavam o lugar muito bem, e até mesmo as crianças no distrito de entretenimento não tinham medo de ficar do lado de fora, embora o céu já estivesse escuro o suficiente. Azura virou a cabeça e viu uma garotinha com tranças olhando para ela com olhos brilhantes. A garotinha estava com dois indivíduos de meia idade que estavam esperando um táxi. Lindo. A garotinha apontou para Azura e exclamou. Os pais dela imediatamente pareceram envergonhados, enquanto Azura apenas riu. Sou eu? Ela perguntou com um sorriso tímido enquanto olhava para a menina. A mais linda. A menina continuou. Azura cobriu a boca e riu com sua voz celestial. Ichiro olhou para a menina e fez beicinho. Minha. Ele colocou o braço em volta da cintura de Azura e acelerou o passo. Azura olhou para Ichiro com um sorriso divertido e perguntou. Você está competindo com uma garotinha? Quem sabe, ela pode ser um lobo se escondendo em pele de cordeiro,
disse Ishiro e olhou para a garotinha que estava fazendo beicinho com o rosto vermelho. Ele sorriu e murmurou, meu. HMPH. A menina fez beicinho e cruzou os braços. Azura riu e colocou a mão no ombro dele. Não se preocupe, eu sou sua. Ishiro sorriu e parou de andar depois de chegar ao seu destino. Azura também parou de andar, com curiosidade estampada em seu rosto. Chegamos, disse Ishiro e apontou para o prédio. Azura virou a cabeça e logo seu rosto mudou de cor até ficar vermelho brilhante. Ishiro riu e entrou no prédio com Azura, que estava escondida atrás de Ishiro com um olhar tímido. A placa no topo do prédio estava piscando, mas ainda assim, as palavras podiam ser vistas claramente. Motel do Amor, Martial Arts System. Capítulo 279. Verdadeira Suavidade. R18. No primeiro andar do motel. Um jovem com cabelo loiro sujo estava sentado em frente ao balcão de registro com tédio visível em seu rosto. Ele bocejava continuamente e sentia-se irritado e cansado. Ele está irritado porque odeia esse trabalho até os ossos. Ter que ver casais flertando sem parar realmente o desanima nesse trabalho e o cansa porque ele está de plantão noturno e passou o dia todo jogando. Depois de ouvir outro par de passos se aproximando, ele tentou afastar o cansaço da mente e se concentrar nos clientes. Virando a cabeça em direção aos passos, a primeira coisa que viu foi um jovem musculoso de cabelos pretos, com um rosto que deixaria qualquer um com inveja e ganância. O jovem no balcão de registro franziu a testa ao pensar que tinha vindo sozinho. Ele não sabe que este não é um hotel normal. Depois que esses pensamentos surgiram em sua mente, ele viu de relance uma jovem mulher de cabelos pretos se escondendo atrás dele com um olhar de timidez e excitação. O jovem no balcão de registro não pareceu perturbado a princípio, mas depois que o rosto dela ficou visível, ele sentiu muita inveja. Esse bastardo é tão sortudo. Ela é tão bonita. Ele se sentiu ainda mais irritado e com ciúmes da sorte do jovem musculoso e faria qualquer coisa para mudar suas pintas. Ver a jovem se escondendo inocente e timidamente atrás do rapaz musculoso fez com que todos tivessem certeza de que era a primeira vez que ela fazia algo remotamente íntimo. O jovem na recepção estalou a língua. Ele deve ter umas 10 mulheres diferentes esperando sua ligação com esses olhares. Ela está sendo enganada pela aparência dele, e ela nem percebe. Seu ciúme atingiu o auge, mas ele não demonstrou. Ishiro deu um tapinha no queixo e olhou para os cômodos com uma expressão pensativa enquanto Azura tentava esconder o rosto o máximo que podia. Vamos escolher aquele e ficaremos a noite toda, disse Ishiro e apontou para o quarto, que era facilmente o mais caro. O jovem no balcão de registro não disse nada. Ele digitou no teclado e disse, $325. Ishiro usou seu cartão de crédito dourado para pagar as despesas. Depois de fazer isso, ele recebeu a chave, agarrou a mão de Azura e subiu lentamente as escadas, enquanto Azura o seguia com as bochechas rosadas e tentando esconder seu enorme sorriso. O quarto deles ficava no andar de cima, que foi feito especialmente para aquele quarto. Era do tamanho de um andar, com um lindo lustre pendurado no teto e uma cama enorme perto de uma parede, que poderia acomodar mais de 10 pessoas facilmente. O chão era macio, com carpete feito de pele espalhado pelo chão. Havia um chuveiro perto da cama enorme com janelas que dava para ver facilmente quem estava tomando banho sem problemas. No lado oposto da sala havia uma tela enorme com centenas de opções diferentes e chances de prolongar a estadia, o que custaria mais. Também havia um sofá e uma TV enorme não muito longe, com todos os tipos de filmes para maiores de 18 anos empilhados ao redor da TV. Da janela, era possível ver facilmente a bela cidade de Coldland, que era ainda mais bonita à noite do que durante o dia. Ishiro e Azura entraram na grande sala e ficaram instantaneamente surpresos com o tamanho. Anel Azura estremeceu depois que um telefone vibrou em sua bolsa. Ela rapidamente o abriu e pegou um telefone touchscreen familiar de lá, e viu uma ligação vindo de Helena. O telefonema foi completado, e a primeira coisa que ela ouviu foi a voz de Helena. Querida, quando você e Ishiro vão voltar? Azura olhou para Ishiro, que estava olhando ao redor da sala. Mãe, não voltaremos hoje à noite. E voltaremos amanhã. Por quê? Oh. A voz de Helena estava confusa no início, antes que ela percebesse. O rosto de Azura ficou ainda mais vermelho de vergonha. Até amanhã. Sem esperar por uma resposta, ela desligou o telefone e o colocou de volta na bolsa.
Ishiro tirou sua jaqueta e a colocou em um cabide. Ele olhou para Azura e tirou sua jaqueta também, e a colocou no cabide ao lado da dele. Sem uma jaqueta, o vestido de Azura era muito mais bonito e sexy. O vestido dela não mostrava muito sua pele, exceto em volta das coxas, mas o contorno de suas curvas se tornava muito mais visível porque o vestido estava grudado em sua pele muito próximo. O vestido dela era quase todo roxo com um tom de azul e estampas florais, e em vez de descer até o fim, ele parava nas coxas, fazendo parecer que ela estava usando uma saia com estampas florais. Azura sorriu docemente para Ishiro e começou a olhar ao redor da sala, tentando dissipar sua timidez, mas Ishiro não lhe deu chance de fazer isso. Ele abraçou o corpo dela por trás e puxou-a para perto do peito, o que o fez sentir claramente seu corpo pequeno e mácio, e o cheiro familiar de Azura invadiu suas narinas. Ele se aproximou e mordiscou as orelhas vermelhas e macias de Azura, o que lhe rendeu um gemido. Ah! O corpo de Azura tremeu em êxtase após um ataque repentino contra seus ouvidos. A mão de Shiro moveu-se da cintura até o peito e agarrou um dos dois seios pequenos, apertando-o levemente. Uou! O corpo de Azura tremeu mais uma vez, e ela sentiu-se tonta enquanto a mão forte e grande brincava gentilmente com seu pequeno seio. Ela nunca se orgulhou de seu tipo de corpo porque é mais do tipo pequena, enquanto ela viu muitas com corpos grandes como melões e elas sempre chamam muita atenção, não importa onde vão. Ishiro parou de brincar em volta do seio dela, que ainda tinha duas camadas de proteção. O vestido e o sutiã dela tornavam impossível para ele sentir a verdadeira maciez e calor de Azura. Sem mais delongas, ele colocou a mão no zíper do vestido e o puxou para baixo, o que deixou as costas macias dela completamente visíveis. Ele colocou a mão nos ombros dela e puxou o vestido para baixo, deixando-a seminua. A única coisa cobrindo suas partes íntimas eram sua calcinha e sutiã azuis. Azura, sem mais delongas, cobriu-se o máximo que pôde enquanto seu corpo pequeno, porém lindo, tremia de nervosismo. Ishiro colocou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Você realmente quer? Ainda podemos parar, mas se você não quiser, vamos com tudo." Azura mordeu o lábio depois de sentir o hálito quente dele fazendo cócegas em seu pescoço, e ela chegou a uma conclusão muito rápida: "Eu que quero. E quero." Ishiro sorriu e beijou seu pescoço. Ele colocou as duas mãos nas costas dela e a empurrou para a cama. O corpo de Azura balançou levemente na cama macia e elástica. Ela ainda tentou cobrir suas partes íntimas, mas então olhou para Ishiro, que estava se despindo. Martial Arts System. Capítulo 280, Noite, R18, Notas do autor, R18, não é tão importante para o enredo, então pode ser pulado. Nuble notas, rapaziada, eu sei que vocês não vão pular. Eu confio em vocês. Ishiro terminou de se despir e estava em plena glória, com todo o seu corpo nu e sua masculinidade erguida e orgulhosa. Azura esfregou as duas pernas porque uma sensação de coceira estava envolvendo sua metade inferior enquanto suas pupilas começaram a mudar lentamente até que símbolos de coração óbvios apareceram em seus olhos. Seu nervosismo logo desapareceu, ela já havia se decidido há muito tempo, e era exatamente isso que ela queria. Ishiro sentou-se na cama e lentamente começou a se aproximar da figura seminua de Azura, que não tentava se afastar. Ela ainda parecia tímida e com o rosto vermelho, mas parou de cobrir os sutiãs e as calcinhas. Ishiro se aproximou e deu um rápido selinho em seus lábios, que ela retribuiu com entusiasmo. Depois de se beijarem, ele agarrou a calcinha de Azura e atirou rapidamente, jogando-a no chão, enquanto seu pote de mel sem pelos ficava visível. Azura ainda fechou as pernas, mas ela pegou um sutiã e o tirou sozinha. Ela também o jogou no chão e, surpreendentemente, não escondeu os seios. Em vez disso, deixou Ishiro ter uma visão completa. "Cê curte o que vê?" Azura perguntou envergonhada, tentando agir como se não fosse tímida, mas o fato de ela mexer os dedos dos pés e das mãos deixava dolorosamente claro sua timidez de ser encarada sem roupa. Um sorriso surgiu no rosto de Ishiro quando ele disse, "Sim." Ele se inclinou para mais perto, e Azura pensou que receberia outro beijo, mas algo mais inesperado aconteceu. A cabeça de Ishiro se moveu em direção aos seios de Azura e ele colocou um deles em sua boca enquanto usava a língua para brincar com seu mamilo rosa. Ah! Azura pareceu surpresa e sentiu um arrepio de prazer percorrer sua espinha até a metade inferior. Sem deixá-la descansar,
A mão dele se aproximou do seu pote de mel e deu uma leve esfregada em seu clitóris, o que causou outra rodada repentina de gemidos. Ah! Ah! Os dedos dos pés de Azura se remexeram enquanto ela sentia apenas prazer correndo por suas veias. Ichiro fechou os olhos e aproveitou o calor de Azura o máximo que pôde, mas depois de sentir um certo líquido começando a escorrer do seu pote de mel, ele soube que era hora. Ele tirou o peito da boca e parou de esfregar o pote de mel de Azura. A visão de Azura já estava ficando turva, e ela sentiu que estava muito perto. Dedo 1 Eu estava perto. Desculpe, mas não posso deixar você se cansar ainda, é hora do final. Suas palavras fizeram Azura sentir uma expectativa ainda maior. Ichiro virou a cabeça em direção à escrivaninha ao lado da cama, onde havia uma tigela com itens de cores diferentes. Ele pegou o primeiro preservativo que viu e colocou rapidamente em seu membro, que estava muito apertado e desconfortável. Ele escolheu um tamanho, que era muito pequeno, mas não se importou nem um pouco e não conseguiu esperar mais. Azura fez beicinho depois de vê-lo colocar uma camisinha, que isso era necessário. Ichiro riu e beijou sua testa. Essa conversa deveria acabar no futuro. HMPH. Azura bufou, mas também sentiu que não conseguia mais esperar. Vamos fazer isso. Ichiro alinhou seu membro, que estava coberto por uma camisinha quase transparente. Ele moveu os quadris lentamente e sentiu algo quente se enrolando em volta da sua ponta. Ah! Os olhos de Azura se arregalaram enquanto ela soltava um gemido baixo, mas ela sabia que isso era apenas o começo. Logo, Ichiro sentiu sua masculinidade atingir a barreira da virgindade. Ele agarrou as mãos de Azura e as prendeu como se fossem mãos de um amante, o que fez Azura se sentir muito aquecida e protegida. Sem esperar mais, ele deu um empurrão final, que quebrou a barreira e fez um rastro de sangue aparecer do pote de mel dela. Aí! Ah! Ela sentiu uma dor aguda primeiro, mas também havia um toque de prazer, que a fez chorar de dor e gemer de prazer. Ichiro enxugou as lágrimas que estavam prestes a começar a se formar no canto dos seus olhos. Uf! Ele respirou fundo e moveu os quadris mais uma vez até que sua masculinidade chegou ao fim, e seus quadris colidiram com as nádegas macias e suaves de Azura. Ah! Ela soltou o gemido mais alto até agora enquanto suas entranhas quentes se enrolavam em volta da masculinidade de Ichiro. Ichiro fechou os olhos em satisfação e sentiu suas pernas gelearem enquanto um prazer que ele nunca havia sentido antes agredia seus sentidos. Era completamente diferente das vezes anteriores. É assim que o sexo é com a pessoa que você ama. Ele pensou por uma fração de segundo até que o prazer mais uma vez nublou sua mente. Azura sentiu a dor diminuir. Meu amor. Faça isso. Seu rosto estava em tons de rosa e vermelho, o que não diminuiu sua beleza. Ao contrário, aumentou para um nível totalmente novo. Ichiro agarrou sua cintura macia e começou a puxar sua masculinidade para longe, e quando a ponta estava prestes a sair do pote de mel, ele empurrou seus quadris para frente, o que mais uma vez colidiu com o fim do túnel. Ah! Os seios de Azura balançavam para cima e para baixo enquanto ela finalmente soltava apenas gemidos de prazer. Ichiro começou a estocada devagar, mas logo ele mal conseguiu manter o controle e começou a acelerar o ritmo. Ele observou o rosto de Azura sorrir, que soltava gemidos de vez em quando. Ele também viu seus seios pequenos se movendo para cima e para baixo, o que tornava sua masculinidade ainda mais dura. Ichiro olhou para baixo e viu sua masculinidade se movendo rapidamente dentro dela, e seus quadris estavam fazendo sua bunda macia tremer em êxtase. Suas duas mãos agarraram a bunda macia de Azura, o que quase fez suas mãos afundarem. Ah! Ah! Azura gemeu ainda mais alto e olhou para Ichiro, que estava brincando com sua bunda. Venha, por favor. Ela colocou as mãos para frente como um bebê que quer um abraço. Ichiro se inclinou para mais perto e ficou preso no abraço de Azura. Ela começou a beijar seu rosto rapidamente, deixando um rastro de batons para trás. Os seios dela estavam esmagados contra o peito musculoso de Ichiro, e ele podia sentir claramente como os mamilos endurecidos dela faziam cócegas em seu peito. Paquistão, um som obsceno de frases colidindo um com o outro ecoou na sala, e o som dos gemidos celestiais de Azura ecoava nos ouvidos de Ichiro. Ele estava feliz que o quarto fosse a prova de som, caso contrário, muitos pagariam para ouvir o som da voz de Azura sendo preenchida em êxtase. Mas Ichiro sabia que ele era o único que tinha permissão para ouvir o som de seus gemidos.
Depois de atingir a marca de 5 minutos na luta, ele sentiu que estava prestes a atingir o clímax, e Azura já havia alcançado isso várias vezes até então. Somente com sua incrível força de vontade ele conseguiu durar tanto tempo. Ele queria que ela tivesse a melhor primeira vez e não apenas para satisfazer seus próprios desejos. Ah! 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 Azura de repente sentiu a coisa dura dentro dela começar a pulsar, e ela sabia o que isso significava. Suas entranhas se apertaram enquanto o corpo de Ishiro tremia, e o líquido deixou sua masculinidade e encheu a ponta da camisinha com um líquido branco. Ah! Azura gemeu e empurrou a cabeça para trás. Um líquido quente jorrou de seu neipote, e ela sentiu seu corpo ficar completamente mole. Tão vergonhoso. Depois de sair do seu estado de luxúria, ela cobriu o rosto de vergonha depois de saber quantas vezes ela gozou. 6 vezes. Mas foi tão bom. Ela levantou a cabeça e observou enquanto Ishiro tirava seu membro do seu pote de mel e removia a camisinha. Ele amarrou e jogou na lata de lixo. Ele caiu na cama e abraçou o corpo nu de Azura. Seus dois corpos suados e nus se abraçaram fortemente, transferindo o calor corporal um do outro, o que os fez sentir a luxúria surgindo mais uma vez. A masculinidade de Ishiro logo se ergueu quando Azura se sentou na cama e olhou para o grande membro à sua frente com espanto. Isso estava dentro de mim há pouco. Ela lambeu os lábios e deu um pequeno beijo na ponta do pênis de Ishiro. MMM. Ishiro fechou os olhos e sentiu a língua de Azura se movendo ao redor de sua masculinidade, e logo ela estava submersa dentro de sua pequena boca, que mal cabia. O resto da noite foi como esperado. Eles não conseguiram nem pregar os olhos enquanto esvaziavam a tigela, que estava cheia de preservativos e fez uma bagunça completa na cama enorme. E assim que a manhã chegou, duas figuras nuas foram vistas dormindo profundamente, com seus corpos nus e suados, abraçados no meio de uma cama enorme, com cobertores jogados no chão e manchas de líquido enchendo o colchão. Mas essas duas figuras não pareciam se importar, pois dormiam profundamente, sem nenhuma preocupação no mundo. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.